Prosseguindo com a nossa aula, com o nosso curso teológico, a matéria é Doutrina de Deus. Sejam todos bem-vindos. Parece que essa cadeira minha está estralando aqui. Vamos lá, hoje os nomes de Deus. Vamos falar um pouco sobre os nomes de Deus. Alguns nomes pelos quais Deus é conhecido na Bíblia. Número 1, Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 a o versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Êxodo capítulo 24 e versículo 9 e versículo 10. Deus é luz, primeira epístola universal de João capítulo 1, versículo 5. Deus é amor, primeira epístola universal de João capítulo 4, versículo 16. O nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Não há nada semelhante e maior com que possamos compará-lo. Nem pode as nossas mentes finitas abrangê-lo. Todavia, Deus se revelou. O cristão maduro, ele não sente a necessidade de definir a Deus, a não ser quando tem que explicá-lo e explicar a fé nesse Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim, poderá dizer aos ouvintes que se deve conhecê-los pela experiência e não por credos. Todavia, nós sabemos que a experiência ela é muito importante. Os credos estão aí também para a gente estudar. E é até bom a gente falar um pouco sobre isso, né? Você conhece o credo da sua igreja? Você sabe? Você já parou para ler? Você sabia que nós temos um credo? Isso é importante. Moisés pode dizer o que Deus tinha revelado a ele em Números capítulo 14, versículo 17 ao versículo 18. Jesus pode dizer em João capítulo 20, versículo 17: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus ainda mencionou as três pessoas da Santíssima Trindade em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Jesus chamou Deus umas 50 vezes de Pai. Jesus orou a Deus constantemente. Podemos entender que os nomes que puderam declarar Deus foi de acordo com a situação ou ocasião. Por exemplo, Abraão, interrogado por Isaac sobre o cordeiro, ele pôde responder: Jeová, Jirê, o Senhor proverá. O eu sou era somente para o Deus Jeová. Mas Jesus usou muitas vezes. Vamos então aos nomes de Deus e os seus significados. Eu encontrei 76 títulos dos nomes e títulos de Deus. Mas é muita coisa. Eu vou passar um pouquinho adiante e nós vamos simplesmente a alguns significados do nome de Deus. Por exemplo, Deus, El, em hebraico, Todo-Poderoso. Israel, príncipe com Deus. Misael, quem é como Deus. Eu estou citando nomes que têm uma etimologia, ou seja, o étimo dos nomes que tem esses significados, tá? Ou a etimologia dos nomes, para ser mais simplista. Eliseu, Deus salva ou vê. Eucana, Deus proveu. Daniel, Deus é meu juiz. Ezequiel, a força de Deus. Elias, meu Deus é Jeová. Samuel, pedido a Deus. El Elyon, o Deus elevado. El Shaddai, Deus todo-poderoso, onipotente. El Olam, o Deus eterno, Deus dos séculos. Betel, casa de Deus. El Betel, Deus da casa de Deus. Adonai, o mestre, Senhor, dono, esposo. Jeová Yahvé, eu sou o que sou. Jeová Irê, o Senhor verá ou proverá. Jeová Ropé, o Senhor quem sara. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Mekadashem, eu sou o Senhor que vos santifica. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Samá, o Senhor está ali. Jeová Rori, o Senhor é meu pastor. Jeová Sebaot, o Senhor dos exércitos. Jeová, Deus vivo, Senhor, a esperança de Israel, seu Salvador. O Deus de Jacó,
rocha minha. Jeová é minha luz, minha salvação. Elá, Deus vivo, verdadeiro. Jeová Ossenu, o Senhor que te criou. Jeová Roferá, o Senhor restaurador. Jeová Eloheira, o Senhor teu Deus. E nós precisamos entender que Deus no grego é Theos, Jeová é Senhor, Senhor no grego é Kyrios, Pai no grego é Pater. Vamos agora aos atributos de Deus. O que vem a ser atributo? É um emblema distintivo, o que é próprio de um ser, qualidades atribuídas a um sujeito, etc. De acordo com Lois Berkoff, podemos dividir assim os atributos de Deus. Primeiro, a existência autônoma de Deus. Deus é autoexistente, isto é, ele tem em si mesmo a base da sua existência. Segundo, a imutabilidade de Deus. É a perfeição pela qual não há mudança nele, não há somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos, em suas promessas. Terceira, a infinidade de Deus. Ele é isento de toda e qualquer limitação. Ele é ilimitado. Sua perfeição é absoluta. Esta é a infinidade do ser divino considerada em si mesma, conforme está em Jó, capítulo 11, versículo 7 ao versículo 10, também Salmo de número 145, versículo 3, e também Mateus, capítulo 5 e versículo 8. Você poderia até me perguntar por que eu cito essa referência, né? Eu estou dando notas bibliográficas justamente para que você possa fazer um mergulho mais profundo na Escritura Sagrada, conhecendo melhor a palavra de Deus através desses atributos que nós estamos citando, ok? Então vamos lá. Sua eternidade. A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada, eternidade. Salmo de número 90 e o versículo 2. Salmo 102 e versículo 12. E Efésios capítulo 3 e versículo 21. Sua imensidade. A infinidade de Deus também pode ser vista com referência ao espaço, sendo então denominado imensidade. Ele transcende todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser, conforme está registrado em primeiro livro histórico de Reis, capítulo 8, versículo 27, Isaías, capítulo 8, capítulo 66, versículo 1, e Atos, capítulo 7, versículo 48 e 49, Salmo 139, versículo de 1 ao versículo 10. Número 4, a unidade de Deus. Esse atributo salienta a unidade, um ser único, que não pode ser dividido. E a unicidade, que é uma qualidade, condição ou estado de ser único, de único. De Deus, o fato de que ele é numericamente unidade, em que como tal, ele é o único, ou seja, unicidade. Então nós encontramos em primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 60, primeiros de Coríntios, capítulo 8, versículo 6, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, sobre a unidade de Deus. Ele é único. De acordo com Levi Sperry Chafer, eu preciso salientar, enfatizar alguma coisa. A unidade de Deus, é bom nós entendermos, quando a gente fala sobre a unidade de Deus, a divindade é única. Repetindo, a divindade é única, mas as pessoas são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente fala da unidade de Deus, nós estamos falando de um atributo que salienta, ou seja, um Deus que é único, ok? Só para explicar. Então, de acordo com Lewis Sperry Chafer, as pessoas pronunciam mais Chafer, é um grande escritor, Chafer. Se você puder comprar as obras de Chafer, você vai ter aí uma riqueza, né, que é
a obra desse mestre Schaeffer. Podemos assim dividir os atributos de Deus. Primeiro, onisciência, que inclui todas as coisas relativas a ele e todas as suas obras. Presciência, que pode se restringir, limitar, delimitar as coisas especificamente predestinadas. Segundo, sensibilidade, inclui um ser racional, ele pode dizer, era bom. Por exemplo, santidade. A santidade de Deus pode ser notada em cada ação do Criador. Justiça. As leis de Deus são justas, ou seja, são imparciais. O amor. Certo, nós temos ao todos, foram usados nas Escrituras como descrições compreensíveis de Deus. Então nós temos 3 ao todo. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. Conforme nós já citamos anteriormente, só para a gente ver que é uma das formas que Deus se manifesta para que nós possamos conhecê-lo. E uma das formas que mais nós conhecemos é Deus através do seu amor. É o que mais nos aproxima, né? Porque o amor não é uma pessoa, o amor é o próprio Deus. Podemos ainda citar um outro termo. Quando eu digo pessoa aqui, eu estou dizendo pessoa humana. Não, o amor é a pessoa divina, a pessoa augusta, santa e sacrossanta de Deus. Só para referir. Podemos ainda citar outro termo para a compreensão compreensiva de Deus. Deus é um fogo consumidor, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 39 ou 29. Me falha a memória agora, deixa eu corrigir. 29 ou 39. Confere aí na sua Bíblia. No que se refere ao termo Deus é amor, diz-nos Schaeffer mais uma vez, Deus não obteve o amor, nem faz algum esforço para manter o amor. O amor é a estrutura do seu ser. Ainda nos diz, o amor é a motivação primária em Deus. E para satisfazer o seu amor, toda a criação foi formada. Sem o atributo do amor, Deus não seria o que ele é. O amor de Deus é o todo do seu ser usado para com as suas criaturas. Disse W.S. É o todo do seu ser conferido às suas ações. W.S. Bondade. Os termos para distinguir bondade são benevolência, complacência e misericórdia. E graça, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Eu sempre chego a dizer que a epístola de Paulo à igreja de Éfeso é uma das mais abrangentes e profundas de todas que ele escreveu. É só você ler criteriosamente, cuidadosamente, você vai perceber isso aí. Verdade. Nos diz a Bíblia, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos capítulo 3, versículo 4. Então Deus é o Deus de toda a verdade. A verdade de Deus é a certeza de que aquilo que ele revelou está de acordo com a natureza das coisas e que a sua revelação é digna de crédito com toda certeza. Vamos lá. Terceiro, vontade. A vontade é aquilo que efetua tudo que Deus planejou. Deus tem vontade própria, ou seja, ele faz o que quer, independente do que os outros pensam. Vejamos algumas referências bíblicas, conforme João capítulo 1, versículo 13, Romanos capítulo 8, versículo 27, etc. Liberdade. Liberdade, a vontade de Deus é livre. Onipotência. Deus tem um poder infinito. Nós estudamos sobre os atributos de Deus, referindo à sua personalidade, e agora nós vamos para a próxima aula falar sobre os atributos constitucionais, e eu espero você nessa próxima aula que está simplesmente maravilhosa.